Rapaziada, vamos continuar a tratar aqui do mercado de capitais, mas em especial agora mais falando dos serviços bancários. O primeiro serviço bancário, a gente já tinha falado anteriormente do Corporate Finance, aquelas intermediações para cisão, fusão, incorporação, etc e tal, mas vamos continuar falando desses serviços que os bancos também prestam, beleza? Vendor Finance barra Compro Finance. Muito cuidado, também é um assunto que cai em prova. Então olha só, operação de crédito onde a empresa vendedora, cliente do banco, assume o risco do negócio junto ao banco, transferindo o seu crédito ao banco e este, em troca de uma taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador. Financia o comprador. Fecha aqui em mim. Olha que coisa interessante. Vou colocar aqui um esquema para você entender o raciocínio. Nós temos aqui o banco, que é a instituição financeira. Nós temos aqui o vendedor. E nós temos aqui, ó, o comprador. Este vendedor é cliente do banco. O comprador não é cliente do banco. Moral da história. O comprador quer comprar, tá feio. Só que ele não tem dinheiro. Vamos arrumar aqui essa letra que tá feio. Atenção, cameraman, me acompanhe. O comprador quer comprar, só que ele não tem dinheiro. Não é cliente do banco, não é cliente da instituição. Se ele não é cliente, fica muito mais difícil o banco aprovar um cadastro dele. Porque o banco geralmente aprova cadastro e ele tem muito mais linhas de crédito a quem é cliente. O que vai acontecer? O cliente assume os riscos do negócio. O que vai acontecer? O banco vai financiar o comprador. O banco vai financiar o comprador. O que significa dizer? Significa dizer que vai ter uma venda. O banco vai ter uma venda. Eu estou comprando. O banco repassa o dinheiro para o vendedor. Né? E o que vai acontecer? Eu estou comprando. Eu estou comprando via banco. Significa dizer que o comprador que não é cliente do banco, ele passa a dever um banco. Só que tem um detalhe muito interessante. Se o comprador que não é cliente do banco não pagar, quem é que vai pagar? O vendedor. Por isso que chama Vendor Finance. O comprador que não é cliente do banco, às vezes nem tem um bom cadastro, ou não tem uma relação comercial com aquele banco. Ele comprou a mercadoria foi entregue para ele, significa dizer que o vendedor vendeu a sua mercadoria, o banco financiou o comprador. Só que quem assume o risco do negócio é o cliente vendedor. O que significa dizer no Vendor Finance? Se o comprador não pagar o banco vai descontar esse valor de quem? Do vendedor, do Vendor Finance. Aquele que vai assumir o risco. Então, no Vendor Finance, o vendedor assume todos os riscos. Se o comprador, que não é cliente bancário, não pagar. Beleza? Tranquilo? Volta lá. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Só finalizando a ideia aqui, ó. Vendor Finance, operação de crédito, onde a empresa vendedora, cliente do banco, assume o risco do negócio junto ao banco, transferindo o seu crédito ao banco. E este, em troca de uma intermediação, o banco ganha com a intermediação e ganha com juros, paga o vendedor à vista e financia o comprador. Fecha aqui em mim. Fecha aqui. Deixa eu só botar aqui um branquinho. Beleza. Então, olha só. Paguei o vendedor à vista, financiei o comprador, que não é cliente da agência. Quem assume o risco? Vendedor cliente. Ele recebeu? Recebeu. Entregou a mercadoria para o comprador. Se o vendedor ele assume o risco. Se o comprador, que não é cliente do banco, não pagar, quem é que paga? Quem é o fiador da operação, aspas? Quem é o fiador? É o vendedor. Aquele que teve atividade financiada para o comprador. Ele assume todos os riscos. Beleza? Volta lá, acompanhe comigo. Vamos para o Compro Finance. Compro Finance. Não confunda Compro Finance com Vendor Finance. São duas coisas semelhantes, parecidas, mas não são a mesma coisa. Compro
Finance. O que é o Compra Finance, professor? Operação de financiamento de compras, onde a iniciativa, né, parte do comprador, que concentra em si o risco de crédito. O Compro visa financiar as compras de clientes do banco junto aos fornecedores. O risco da operação concentra-se no comprador, não existindo regresso contra o vendedor. Quem é que faz o financiamento das compras? O comprador. O comprador concentra em si o risco de crédito. Ele quer financiar as compras, né, junto ao banco, junto ao fornecedor. Exemplo, um pequeno produtor vende para um grande cliente que assume a responsabilidade pela operação. Ele está comprando. O banco paga ao fornecedor, financiando o comprador. O comprador é aquele que é o grande responsável. Ele é o Compro Finance. Beleza? Fecha aqui em mim. Olha que interessante. Aqui, ó, a relação é um pouquinho diferente. Tem comprador, tem vendedor. Tem sempre o banco no meio fazendo a intermediação. Como é que funciona esse negócio aqui, professor? Funciona da seguinte maneira. Comprador, banco, vendedor. Eu quero comprar, eu sou o cliente do banco. Eu tenho uma relação comercial com o banco. Só que tem um detalhe muito interessante. Eu quero pagar o vendedor, mas eu não tenho dinheiro. O que significa dizer? Eu faço uma operação de crédito junto ao banco, eu faço um empréstimo junto ao banco e o banco repassa o dinheiro para o vendedor. Quem é que assume todo o risco do negócio? O compro, o comprador. Ele assume os riscos, até porque ele é cliente do banco. Então, o banco faz uma operação de crédito por comprador, o banco repassa o dinheiro para o vendedor. Esse é o compro, esse é o comprador, é aquele que vai financiar. Quer um exemplozinho didático? Eu quero comprar um carro, vou no banco, faço uma operação de crédito, o banco financia o carro. O banco paga direto o vendedor não tem risco nenhum, já recebeu o dinheiro dele. Né? Então, quem é que o banco vai cobrar e a quem o comprador vai pagar? Ao banco, porque o compro assume todos os riscos. Pegando o exemplo do carro, o carro fica alienado. Garantia real. Então, o banco, muitas vezes, no financiamento de um carro, garantia real. Quem vendeu o carro? Quem era o dono do carro? A agência, a concessionária que vendeu e recebeu o dinheiro? Não tem risco nenhum. Quem é que tem um risco aqui? O comprador. Aquele que assumiu um compromisso e aquele que vai ser responsável em fazer o pagamento da operação de crédito. Beleza? Compro, finance. Então, nesse caso, o banco cobra pelo serviço e, nesse caso, também cobra os juros do financiamento, nesse caso, para o compro. Beleza? Tranquilo? Fácil? Vamos em frente? Coloca o slide na tela aí. Vamos continuar, meu filho. Contas garantidas. Outro serviço prestado pelos bancos. Conta garantida. Professor, o que é uma conta garantida? É um limite de crédito. Ou seja, limite de crédito para pessoa jurídica, semelhante a uma operação de cheque especial. O que significa dizer, professor? Significa dizer que nessa conta garantida eu tenho um valor limite que será movimentado pelo cliente através de cheques, né? Que desde que não exista saldo suficiente na sua conta corrente normal. É um limite de crédito. É um valor que está garantido pelo banco. É um valor que o banco garante, né, para aquela conta. É uma conta, nesse contexto, crédito empresarial. No instante em que houver saldo disponível na conta normal, este será transferido para a cobertura do saldo devedor. Ou seja, eu tenho uma linha de crédito, toda vez que eu precisar daquele dinheiro, o banco disponibiliza para mim, porque eu não tenho. A partir do momento que vai entrando dinheiro na minha conta, o banco vai cobrindo aquele saldo devedor. Os valores que o banco disponibiliza para a cobertura de contas garantidas ficam sempre à disposição dos clientes e não podem ser aplicados em operações corriqueiras. Ou seja, você não vai pegar um dinheiro do banco, fecha aqui, o dinheiro de uma conta garantida e com esse dinheiro fazer uma aplicação de capital. Tudo bem? O que significa dizer? Esse dinheiro que você tem é para uma emergência. Semelhante a um cheque especial. Você tem um saldo de uma conta, você tem um limite.
Toda vez que a sua conta vai ficar sem dinheiro, você pode recorrer àquele limite, tudo bem? Quando sua conta passa a ter dinheiro, você cobre aquele limite. O que é isso? Conta garantida. Conta garantida, semelhante a um cheque especial que a gente vê comumente, principalmente nas pessoas físicas. Tudo bem? Bom, financiamento de capital de giro. Tá vendo a figura aí, a pessoa girando, né? É para dar ideia. Volta lá. Operação de crédito, incentivo do governo através de bancos oficiais ou bancos privados conveniados, destinado ao financiamento das atividades operacionais das empresas. Aquisição de estoques, pagamento de dívidas, prazos de 12 a 24 meses. Ou seja, quem dá esse incentivo? O governo. Significa dizer que é dinheiro do governo, que é disponibilizado, gerido pelos bancos, para emprestar dinheiro para as pessoas a um custo mais baixo. Quem faz a operação com dinheiro do governo, incentivado pelo governo? Bancos comerciais, bancos múltiplos, as caixas econômicas e os bancos cooperativos. Aqueles oriundos das cooperativas de crédito. Quem faz isso aí? Banco. Quem tem interesse em fazer isso para os seus clientes? O banco. Tudo bem? Bom, veja aqui, ó, fecha aqui. Veja que banco, ele tem várias atividades, né? E algumas até, às vezes, fomentadas pelo governo, para justamente ter dinheiro, para que você possa ter dinheiro rolando na economia, para que, principalmente, as empresas possam gerar riqueza, possam ter renda, né? As empresas possam crescer e assim sucessivamente. Financiamento de capital fixo. Modalidade de aplicação de crédito de longo prazo, praticada pelos bancos, fomentada, incentivada pelo BNDES, com a finalidade de financiar a aquisição de instalações, máquinas e equipamentos. Ou seja, prazo nunca inferior a 48 meses. Cuidado com esses prazos. Cuidado com esses prazos. Nunca inferior a 48 meses. Juros pactuados pela taxa de juros de longo prazo, TJLP, podem ser realizados por bancos de desenvolvimento e agências de fomento. Agência de fomento é agência de incentivo, tudo bem? Aquelas agências que fazem a política de incentivo do governo para financiamento de capital fixo. Juros, não é? Pela taxa de juros de longo prazo e nunca inferior a 48 meses. Sempre a modalidade a longo prazo. Aí você tem máquinas, implementos agrícolas e assim sucessivamente. CDC, crédito direto ao consumidor. Fecha aqui. Crédito direto ao consumidor. Para comprar eletrodoméstico, para comprar carro. Claro que dependendo do tipo de crédito direto ao consumidor que o banco faz, pode ou não ter garantia. O banco que vai determinar se vai ter garantia ou não. Eu vou fazer um crédito direto ao consumidor para o consumidor comprar uma geladeira. Eu posso emitir lá uma nota promissória e alguém ser o valide da operação de crédito. Eu posso fazer um crédito direto ao consumidor para o consumidor comprar um carro. O carro pode ficar de garantia, geralmente fica alienado como garantia real daquela operação de crédito. Então volta lá. Operações de crédito, financiamento concedido por bancos comerciais, bancos múltiplos, Caixa Econômica Federal e financeiras, visando a aquisição de bens de consumo duráveis. Ou seja, são empréstimos pessoais concedidos pelos bancos. O banco fazendo empréstimo a seus clientes. O banco emprestando dinheiro para os seus clientes. Tudo bem? Lembrando, fecha aqui em mim. Pode ser alguma coisa que tenha a ver ou não, né, com uma garantia. Quem vai determinar se tem garantia ou não é o banco. O banco determina se tem essa garantia ou não. Beleza? Vamos em frente, vamos falar de crédito rural. Tudo bem? Fecha lá. Volta aqui em mim mais uma vez. Equalização significa você ter melhores condições para financiar a atividade de crédito rural a juros e condições melhores. Geralmente, nesse contexto de crédito rural, geralmente você faz esse crédito com dinheiro federal, com dinheiro através, dinheiro dos cofres públicos. Isso é importante porque vai fomentar a economia, vai fomentar a atividade rural, a atividade agropecuária e vai fomentar este segmento. Tudo bem? Volta lá. Crédito rural e equalização. A Lei 8.427, 27 de maio de 92, dispõe sobre isso. Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. O presidente da República faz saber ao Congresso Nacional decreto sanciona a seguinte lei.
fica o Poder Executivo autorizado a conceder, né, observado o disposto dessa lei, subvenções econômicas. O que é isso? Empréstimos a juros mais baixos a produtores rurais, suas cooperativas, né, sob a forma de equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais legislativa. O que é equalização? É uma forma de subvenção, né, de forma que você tenha preços mais baixos, você tenha preços equalizados. Isso é uma subvenção, é um crédito a um custo baixo, subvenção econômica, ou seja, equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais de origem extrativa, equalização de taxas de juros, você emprestar dinheiro à taxa mais baixa, encargo financeiro menor na operação de crédito rural. Fecha aqui em mim. Se o governo, por exemplo, ele tem uma atividade agropecuária ou o próprio governo tem como, de alguma forma, fazer com que a indústria que receba o incentivo do governo, de forma que a indústria venda produtos agropecuários ou vegetais de origem extrativa para o produtor rural, o governo pode fazer isso. Por exemplo, o governo pode pegar produtos agropecuários, baixar um pouquinho a tributação para o preço baixar e o produtor rural comprar um preço mais baixo. Isso é uma forma de equalização, isso é uma forma de incentivo, isso é uma forma de fomento, beleza? Ou o próprio governo, quando financia crédito rural, financiar a uma taxa de juros em encargos menores, encargos mais baixos. Parágrafo 1º, volta lá. Consideram-se igualmente subvenção de encargos financeiros os bônus de adimplência e os rebates nos saldos devedores de financiamentos rurais concedidos. Ou seja, subvenção. O que é isso? Bônus. Ou seja, a pessoa paga menos juros porque é adimplente. Rebate no saldo devedor de financiamento. O que é rebater? É diminuir, direto ou indiretamente, por bancos federais oficiais e bancos cooperativos. Ou seja, trazer condições melhores para que se possa ter crédito rural, possa se equalizar juros, se equalizar a venda de produtos agropecuários ou vegetais, de origem extrativa, de forma que você possa fomentar a agricultura, pessoal que mexe com a parte rural. Volta lá. O que é equalização? Forma de apoio, volta lá, dada pelo governo federal às atividades agropecuárias exploradas, mediante emprego direto de força de trabalho do produtor rural, de sua família. O que é equalização? Fecha aqui, é apoio. O que é equalização? É incentivo. O que é equalização? É você conseguir financiamento a juro mais baixo. O que é incentivo? É de alguma forma você agir na economia ou na parte tributária, de forma que o produtor rural possa comprar o que ele precisa para a sua atividade a um preço mais baixo. Então, equalização é uma forma de incentivo. Quem é que dá esse incentivo? Os governos. Em especial, o governo federal, dentro do nosso contexto. Tudo bem? Então, olha só, olha o crédito rural. O governo, participante do programa, atua com a política de preço mínimo. Reunião com o Conselho Monetário Nacional, com o objetivo de garantir aos produtores um recebimento mínimo por seus produtos no momento que o preço de mercado estiver em nível inferior. Fecha aqui em mim. Olha só, o que o governo faz muitas vezes para fomentar uma atividade? Vamos supor que eu tenho um produtor de soja, né? O que o governo faz com esse produtor? Se a soja cair muito de preço, abaixo daquele preço mínimo pré-estabelecido pelo governo, o governo garante que vai comprar aquele produto a um preço mínimo, para o produtor rural não ter problema, não ter dificuldade. Isso também é uma forma de equalização? Sim. Isso é uma forma de crédito rural? Sim. Quando é que o governo faz isso? Quando às vezes o preço do mercado está inferior àquele preço mínimo, para que o produtor rural não tenha problema financeiro e consiga tocar suas atividades. Tudo bem? Então, olha só, o governo adquire os produtos e efetua, né, o armazenamento através da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Está escrito errado aí, não é? Não é abastecimento, é abastecimento. O que servirá para abastecer o mercado. Então, o governo faz isso? Sim.
O governo participa do crédito rural? Sim. Ele tem a política de preço mínimo? Sim. Fecha aqui. Claro que o governo vai escolher aqueles setores rurais estratégicos, aquilo que é essencial, por exemplo, à população, arroz, feijão, soja, o governo é que vai determinar isso, tudo bem? Dentro desse contexto de crédito rural, o que a gente tem? Volta lá, crédito rural de verdade, modalidade de financiamento destinado exclusivamente a atividades agropecuárias, é operado por bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial, que deverão aplicar o equivalente a 25% do seu saldo de depósitos à vista nessa modalidade de financiamento. Então veja, banco comercial e banco múltiplo com carteira comercial tem que aplicar 25% dos depósitos à vista em crédito rural. Professor, por que essa obrigatoriedade? Para fomentar aquela atividade rural. Professor, o governo obrigando, né, aos bancos a pegarem 25% de todos os depósitos à vista e fazer crédito rural. Ele também está incentivando o banco a ter uma opção de financiamento para a atividade rural? Sim. Cuidado, 25%, esse valor cai em prova. Isso é obrigatoriedade para fazer crédito rural. Nesse caso, não é com dinheiro do governo, é com dinheiro particular mesmo. Banco comercial e banco múltiplo com carteira comercial. Quem não tem que fazer isso é banco de investimento. Olha só, volta lá. O Banco do Brasil é responsável pela política de crédito rural no país. Objetivos: estimular os investimentos rurais, facilitar o custeio, armazenamento e comercialização da produção, promover o fortalecimento do setor rural com o aumento da produtividade. Fecha aqui. Então, em nome do governo, quando é dinheiro público, quem é que faz essa atividade? Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil pode receber dinheiro do governo federal para fazer crédito rural e também o Banco do Brasil, que é um banco múltiplo também, né? Na classificação de banco, também tem que usar 25% do seu depósito à vista que recebe diariamente também para fazer crédito rural. Talvez, como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que é do governo, a taxa de juros muitas vezes tende a ser mais baixa que os bancos privados. Isso não é uma regra, tudo bem? Isso é só uma observação. Tipos de crédito rural. Vai lá. Crédito rural, né, através de títulos de crédito. Crédito rural pignoratício. Ou seja, eu tenho um título lastreado em garantia representada por penhor rural ou mercantil. Então eu posso fazer uma operação de penhor, cédula rural pignoratícia, que é um título de crédito, né, para fazer a operação de crédito. Eu posso ter uma cédula rural hipotecária, título de crédito lastreado em garantia real, representada pela hipoteca de imóveis. Eu posso hipotecar um imóvel e ter esse título, esse papel para fazer a operação, Eu tenho também a cédula rural pignoratícia ou hipotecária, título lastreado em garantia real, incluindo o penhor rural ou mercantil e a hipoteca. Professor, eu posso ter a mesma cédula incluindo os dois? Sim, cédula rural pignoratícia ou hipotecária. Eu posso ter a nota de crédito rural, que não apresenta garantia real, é só o título mesmo. Nota promissória rural, ou seja, título que garante a comercialização de produtos a prazo. No título deve-se destacar o produto rural objeto da transação. Nota promissória rural. Também é um título de crédito que eu posso deixar como garantia no banco, né? Eu posso assinar como garantia, né? Não como garantia, mas como formalização de uma operação de crédito. E nós temos a duplicata rural. Título representativo de operações a prazo. Similar à duplicata rural, devendo especificar o produto rural da operação. O devedor, nesse caso, é pessoa física. Então, veja, fecha aqui, ó. Quando se faz crédito rural, você tem esses documentos que ficam como garantia. Fora essa garantia, que é a cédula rural pignoratícia, hipotecária ou as duas juntas, a nota promissória rural, nota de crédito rural ou a duplicata rural, se o banco assim entender, ele também pode solicitar uma outra garantia. Se é uma garantia através de título de crédito, o banco pode solicitar aval
pode solicitar a avalista, ou o banco pode fazer o título de crédito e solicitar uma garantia real, como, por exemplo, a hipoteca ou penhor de um bem móvel ou mobilizável, ou a própria hipoteca lá da propriedade ou de uma propriedade daquele produtor rural. Não necessariamente aquele produto, pode ser uma outra propriedade. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Continuando o meu raciocínio, queridos alunos, financiamento à importação e à exportação, repasse de recursos do BNDES. Repasse de recursos do BNDES. Uma das funções do BNDES é financiar exportações através de vários programas, tais como BNDES Exim pré-embarque, antes do embarque, ou seja, destinado à produção de bens e serviços, destinados às empresas exportadoras a qualquer porte, né, que tenham sede e administração no Brasil, bens que possuem índice de nacionalização no mínimo de 60% em valor e peso. Então, eu posso fazer um financiamento à exportação antes do embarque, para uma empresa nacional, com sede e administração no Brasil, em qualquer parte. Dinheiro federal que é utilizado, né, que é repassado via BNDES. Só que eu posso ter o BNDES PSI, exportação para embarque, ou seja, destinado à produção de bens de capital, onde o valor máximo de financiamento é de 1 bilhão por empresa ou grupo econômico. Os prazos desse pré-embarque também, só que é o BNPSI, né, que é um valor maior, podem ser pagos de 18 a 36 meses. E eu tenho o BNDES Finem, financiamento valor superior a 10 milhões para projetos de implantação, expansão e modernização de empreendimentos, sempre com valores superiores a 10 milhões. Projetos para implantação, expansão e modernização de empreendimentos. Então eu tenho o Exim pré-embarque, o PSI pré-embarque e o Finem, superior a 10 milhões. Outras modalidades de financiamento a exportações: Supris Credit, financiamento constituído por banco ao exportador, mediante endosso de cambiais representativas de vendas a prazo, logo o exportador é responsável pela operação. Direito de regresso. Financiei, né, a exportação e o exportador é responsável pela operação. Tudo bem? Nós temos o Buyer's Credit, modalidade concedida diretamente ao importador estrangeiro. O importador estrangeiro que está trazendo o produto para o Brasil. Nesse caso, um banco estrangeiro financia a operação junto ao importador. A responsabilidade pela operação, pelo pagamento é do importador. Para o exportador, é uma operação à vista, não havendo direito de regresso junto ao exportador. Esse Buyer's Credit, fechando aqui, ó, é parecido com compra ou venda ou finance, né? No caso do importador, volta lá. O importador não é o que está vendendo? É ou não é? Se ele está vendendo, significa dizer que é um financiamento e a responsabilidade é dele, não é de quem está exportando. Então, o exportador, né, ele recebe o dinheiro, mas quem tem que pagar, quem é o responsável, é o importador. Já o forfeiting corresponde a uma cessão de crédito funcionando como operação de desconto de nota promissória. O exportador vende a prazo e recebe à vista, efetuando a operação junto ao banco. Vendeu a prazo, recebeu à vista. Vendeu a prazo. Quem adiantou esse dinheiro para ele? Foi o banco. O que ele deixou de garantia no banco? Uma nota promissória. Beleza? Então, olha só. Algumas outras modalidades que a gente está vendo aqui, né, que a gente tem de financiamento às exportações. Tudo bem? Continuando mais um pedacinho aqui, ó. Fundos mútuos de investimento. Beleza? Já acabou? Acabou meu tempo? Fecha aqui em mim. Acabou meu tempo? Beleza? Tranquilo, galera, fecha aqui em mim. Daqui a pouco a gente continua. Tranquilo?